a janela celestial, nós temos um grande exemplo em Jesus o Salvador. Vivia sempre orando e venceu o tentador. O crente que pouco ora não tem vitória espiritual. A oração é a chave que abre a janela celestial. Amém. Glória a Deus. Bom dia, irmãos, com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Nós estamos aí encerrando hoje a parte sobre casamento. Esse, não vou dizer um estudo, mas um esclarecimento sobre namoro, noivado e agora sobre casamento. E tivemos um tempo muito bom, né? Foram várias escolinhas sobre namoro, 2 sobre noivado e agora estamos na 5ª sobre casamento. E se fosse falar sobre casamento, nós iríamos tomar muitas outras escolas, mas o objetivo aqui, como a gente já falou, não é esgotar assunto, mesmo porque o nosso pastor sempre traz do púlpito as instruções que a gente tanto precisa. Nós vamos nos colocar de pé e vamos ler a Bíblia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 22. Carta aos Efésios 5, 22 em diante. A gente sempre cita a Escritura porque os irmãos depois que não são daqui acompanham, ouvem e sabem a referência. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, mais uma vez, nesta manhã, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade, pela porta aberta para ouvirmos a palavra, recebermos a instrução do Senhor. Sabemos que todos nós somos necessitados da instrução, dos aconselhamentos, bem como também da graça, da misericórdia do Senhor. Todos nós precisamos, ó Pai. Concede-nos nesta manhã, mais uma vez, o bom andamento de nossa escolinha, de nosso culto, com toda a igreja. Possa ser um dia especial para cada um de nós, por que não dizer um marco em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, concede perdão de todos os nossos pecados, nossos erros, nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Sempre vai ser um assunto muito bom falar sobre casamento.
Deus abençoe a presença dos irmãos e continuem assim. Essa semana a gente começa a leitura de forma sistemática da mensagem A História da Minha Vida. Então, se você não tem a mensagem, procura ali comigo, depois do culto, A História da Minha Vida. Vamos lendo um pouquinho cada dia, não fica cansativo. E no domingo a gente faz um resumo aqui do que a gente leu, né? E a gente está agora nesse encerramento desse tema sobre casamento. E eu tenho aqui 11 pontos, 10 pontos sobre a fase do casamento, fases do casamento. Passando assim de uma forma bem superficial, nós vamos falar do início até a velhice no casamento. Agora, para nós terminarmos essa parte aqui, antes de entrar nessas fases, nós vamos ler alguma coisa aqui sobre sentimento de responsabilidade, submissão, amor. Nós lemos aqui que a mulher deve ser sujeita ao seu marido, como a igreja está sujeita a Cristo, sendo ele a cabeça do corpo, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Então ela é sujeita em tudo, desde que encaixe com a palavra, seja correto, né? Verdadeiro. Os deveres domésticos para os homens. E a gente encontrou um misticismo nisso, em alguns casos, que as irmãs antigamente não gostavam que os seus filhos, homens, lavassem uma louça, passassem um pano em casa, varressem uma casa. Não podia, faria dele menos homem. Isso aí é uma bobeira, né? Pensar dessa forma. Principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Principalmente no início do casamento, essa carga do trabalho cai nos dois. Os dois trabalham. E se Deus dá graça para o homem depois deixar essa irmã, essa esposa em casa, que bom isso, que maravilhoso é isso. Mas a gente sabe que as dificuldades são muitas. Então cada caso é um caso. Mas os deveres domésticos para os homens, isso não vai fazer um homossexual. Isso é sentimento de responsabilidade, ou responsabilidade mútua. É dos dois o lar, é dos dois a casa. A obrigação acaba sendo dos dois. Casar com um homem que não tem sentimento de responsabilidade é a pior desgraça que tem. Às vezes vê a mulher penando ali com a casa, trabalhando fora e com uma carga enorme, e não tem o mínimo de senso de responsabilidade, de colaboração, de ajuda. Não entende, não percebe que aquilo também é dele, é responsabilidade dele. Ele tem parte naquilo, ele deve naquilo. No período inicial do casamento, quando os cônjuges estão se adaptando um com o outro, convém que o marido se familiarize com os deveres domésticos. Isso não somente lhe dá maior percepção dos problemas da esposa em manter o lar, como também assegura a ela que o lar é a coisa de interesse e preocupação mútua que nós falamos. Isso aqui é alguma coisa, algum trecho aqui que nós usamos, não somente hoje, mas nas outras escolas, alguma contribuição aqui do pastor Iendes. Ele fez um apanhado de mensagens, de participações, de orientações, e a gente usa um trecho, né, como a gente está usando agora. Faça o seu próprio casamento. Viva o seu próprio casamento. Lembre-se, a gente passa uma grande parcela da nossa vida no casamento. Então faça do seu casamento um momento agradável, um ambiente agradável, sabendo que nunca vai ser sempre mar de rosas, vai ter seus altos, seus baixos, seus momentos de dificuldade, mas viva o seu próprio casamento. Viva o seu próprio esposo, viva a sua própria esposa. O casamento é aquilo em que os dois fazem dele. Vocês que vão fazer do casamento ser um bom casamento ou não.
casamento pode ser aqui mesmo, presentemente, como um pedacinho do céu. Contudo, este ideal somente será atingido quando o marido e a esposa se unem um ao outro e a Deus. Tem que ter esse terceiro elemento, vamos dizer assim, que é Deus. Se não haver o Deus aqui no quadro, a coisa é ruim. De tal maneira que o lar seja impregnado daqueles atributos cristãos que servem à base de toda a verdadeira felicidade. Então, da mesma forma que um casamento pode ser um inferno, entre aspas, uma situação infernal aqui para determinadas pessoas, pode ser também um pedacinho do céu. Pode ser muito bom, muito maravilhoso, viver juntos, né? Contribuir um com o outro, entender um ao outro, ter aquela companhia. Doação. O casamento deve ser um relacionamento de doação. Enquanto o marido está dando amor, dando cada partícula de energia, cada partícula de conhecimento que possui para fazer o que é o melhor para a sua esposa e para a sua família, a esposa deve reagir a este amor. Os dois vão doar, contribuir para a relação. Essa reação conduzirá a uma disposição em satisfazer as necessidades do marido, um do outro, antes mesmo que ele peça, que ela peça. Sabemos que a submissão, como nós lemos aqui, Efésios 5, tem de ser uma dádiva dela para ele. Porque quem fez essa submissão foi Deus. Não é o homem que impõe isso. É a Bíblia que define, Deus que define desde o Éden. Então, veja, sabemos que a submissão tem de ser uma dádiva dela para ele, por contrair a todas as tendências naturais. À medida que é ofertada, ela libera um manancial sobrenatural de amor entre marido e mulher. A teologia moderna vai dizer, não, os dois são coiguais, enfim, vai falar que a gente é machista, mas é Bíblia, é o que a Bíblia ensina, né? Tudo no seu centro, sem extremismo nenhum, sem tonteria nenhuma, tendo reconhecimento desse sentimento de responsabilidade, enfim, tudo que nós lemos. Então essa submissão é santa, ela é dada por Deus, ela é Deus que coloca isso na mulher. À medida que é ofertada, ela libera um manancial sobrenatural de amor entre marido e mulher. E essas duas atitudes de amor e submissão, que tem que estar em conjunto. A submissão sem amor faz aquela situação virar como que uma ditadura, né? Tem que haver o amor. Se o amor e a submissão forem ignorados, possivelmente haverá um desastre. Estará à espreita do casal um desastre. Se o amor e a submissão forem colocados em ação, um casamento maravilhoso resultará. Pois Deus muito simplesmente diz que é desta forma que Ele planejou. O marido sendo cabeça do lar e a esposa reverenciando seu marido, respeitando seu marido. Então, isso aqui é orientação, aconselhamento para o bom andamento do casamento. Então a gente sempre ocupa o nosso tempo com isso. Casamento é uma evolução um para o outro. Ele ou ela nunca deve perder a importância para você. Ele sempre vai ser importante. O amor conjugal compartilhado é permanência do amor atrativo. Agora, é na convivência que descobrimos o bom e o ruim de cada um. É ali que nós vamos ver, entender, compreender melhor quem é quem, como ele realmente é. A natureza humana é de tal constituição que duas pessoas que aderiram à vida conjugal apresenta-se-lhes mais fácil para descobrir faltas um no outro do que admitir os próprios defeitos. Podem, portanto, ocorrer desavenças que seriam evitadas se o casal tivesse a necessária prudência
e discernimento bastante de suas próprias personalidades, para corrigir-lhes as deficiências antes que essas venham a produzir graves tensões, as diferenças no casamento. A gente precisa pedir a Deus muito nessa hora que a gente está vivendo, discernimento. Ontem nós ouvimos sobre discernimento, que nós precisamos ter discernimento do tempo em que nós estamos vivendo, espiritualmente, para a gente não cair, para a gente dar os passos corretos. E no casamento a gente precisa também desse discernimento, para entender como ele é, como ele age, quais são suas tendências, suas decisões, o que ele espera de mim, o que eu espero dele. Então, para não haver esses atritos no casamento. Vocês estão casados para melhor e para pior. A gente sai de um ponto, uma bifurcação, todo dia no casamento. O casamento pode caminhar naquele dia para bem ou para mal. Depende da sua atitude ou das suas atitudes. Frequentemente, as personalidades não se manifestam senão quando uma nova complicação na vida matrimonial surge. Ninguém deve fingir que é diferente do que realmente é, viver uma vida fingida, enganando ele. Isso aí vai acabar um dia sendo descoberto. Devemos aceitá-lo da maneira que é. É claro que muitas das nossas maneiras e gostos podemos sacrificar um pelo outro. Nenhum conflito é tão severo como daquele que luta para dominar o eu. Esse é o pior conflito que existe. A luta, a maior batalha, como disse o profeta, é comigo mesmo. De quando em quando, quase todo casal tem um desentendimento. Isso, porém, não significa necessariamente que não sejam e não estejam felizes. Sempre vai existir desentendimento, porque é formado de dois indivíduos. Agora, o casamento formado por dois indivíduos formando a união dos dois. Diferente, por exemplo, da unidade de Deus. A unidade, Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, um só Deus. É uma unidade, é perfeito, é um só. Agora o casamento, a gente tem essa união dos dois indivíduos. Formam como que um só, mas ainda tem as suas particularidades, sua natureza humana. Então isso sempre vai trazer algum atrito, sempre vai existir. Mas não quer dizer que você não seja feliz. Tudo está sujeito ao acerto, ao arrependimento, ao pedido de perdão, ao voltar atrás aonde houve aquela falha e consertar e seguir a vida. Casar é formar um lar, formar uma família, viver em função um do outro a vida toda. O casamento é um treinamento constante para sermos melhores a cada dia um para o outro. O casamento bem-sucedido compreende mais do que uma agradável lua de mel. Veja, casamento não se resume no período lua de mel, entre aspas, que chamam, aquele período já após o casamento. Mas o casamento leva a gente a refletir nos votos. O pastor pergunta, o ministro vai perguntar: você ama ela? Sim. Você faz um voto de fidelidade a ela, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Então, vamos atentar para esses votos. Os votos são até que a morte os separe. É um voto sagrado diante de Deus. É a sua palavra. Então, quando a gente pensa em romper esse voto, lembre-se disso. Sua palavra diante de Deus. Não somente diante dela, diante dele, mas diante de Deus, aquele voto sagrado sendo feito. Até que a morte os separe. É o critério final pelo qual se terá que julgar o enlace matrimonial. Por isso que sempre quando surge a questão de casamento e divórcio, e é levado junto ao pastor, no escritório, nós sempre lembramos disso, como foi o voto, até que a morte os separe.
na saúde ou na doença. Tem um tópico aqui, enfermidade durante o casamento, no casamento. Não tem como desfazer no casamento. O casamento não se desfaz, não se dissolve, não se corta com a tesoura. É uma relação sagrada e assim deve ser considerado para que perdure e tenha êxito. O pedirem juntos a Deus para que os guie e lhe dê tolerância, que capacite os desposados a atravessarem com êxito o período de adaptação que se segue à lua de mel. Então, à medida que experiências semelhantes exerçam efeitos similares da fusão das personalidades, ambos se sentirão cada vez mais atraídos pelos laços do companheirismo cristão. Então, sempre pedindo a Deus paciência, pedindo a Deus forças, pedindo a Deus sabedoria, vocês vão vencer o casamento. Sobre as fases do casamento, vamos lembrar algo aqui. Saiba aproveitar cada fase. Nossa vida tem nossas fases, tem as suas fases. Criança, pré-adolescente, adolescente, meia-idade, vai caminhando até chegar no idoso, na terceira idade. Ninguém quer chegar lá. O pastor Joaquim deu uma receita para as pessoas que não querem ficar velho, mas ninguém quer tomar essa receita. É morrer novo, né? Mas ninguém quer morrer novo. Todo mundo quer ficar velho. Mas aproveitar cada fase do casamento. O casamento também tem suas fases. A igreja passa por suas fases. Sempre é assim. Então aproveitar cada fase. Tudo passa. Cada fase tem os seus pontos difíceis, mas tem também os seus pontos de gozo, de privilégios. Aquilo vai dar saudade daquele tempo. Irmã Suzana, esse tempo que vocês estão, só o seu irmão Felipe, vai dar uma saudade daqui 20 anos, né? Então vai ter a fase, depois os filhos vão casar, vão vir os netos, e vai ter aquela fase ali gostosa também. Tudo tem o seu momento. No início do casamento, nós vamos ter o período ali a dois, sem os filhos, vamos ter nossos conhecimentos, nossas experiências, nossa adaptação. Vamos ter o início da formação do lar, como nós falamos no último domingo. Estabelecer a espiritualidade no lar. Somente os dois ali, trabalhando, conseguindo suas coisinhas juntos, crescendo juntos na experiência, no conhecimento. Isso vai ser muito bom. É a fase inicial. Um ponto aqui também, votos no casamento, já citamos aqui ali. Até que a morte os separe. Na tristeza ou na alegria, ela vai ter dias tristes. Ele vai ter dias tristes. Ele nunca vai ser aquele homem, sempre com um sorriso no rosto. Não, ele vai ter os seus momentos de pressão no trabalho. Ele vai ter os seus momentos de tristeza também, perdendo um ente querido. Você vai estar ali com uma companheira, um companheiro. Então sempre volta nos votos no casamento, independente da fase, né? Namoro perene. O que é perene? Perene é por todo o tempo. Perene não é eterno, né? Eterno está além do tempo. Perene é limitado ao tempo, enquanto há tempo. Porque nós sabemos que o casamento é até que a morte os separe. Se Jesus não vir tardar, então nós vamos ficar até que a morte nos separe. Então por todo esse tempo você vai ser o namorado dela. Não é só na fase do namoro, mas no casamento todo você vai ser o namorado dela. Vai ser a paixão dele, né? Então lembre-se disso. O casamento é namoro perene. Outro ponto. Elogios e comentário dos de fora. Cuidado. Eles virão. Lá no trabalho, lá na escola, na vizinhança. Parar para ouvir certos comentários é parar para ouvir o diabo. O irmão Brana fala na mensagem desde então de um entregador de gás com seus cabelinhos encaixeados assim, caracolados. E ele chegou para fazer aquela entrega e um elogio, um comentário que ele fez para aquela moça que estava, aquela mulher sem o seu marido, pediu a entrega do gás.
Então, um comentário que ele fez, desde então, seu casamento ruiu. Ela ouviu, parou para ouvir aquele comentário, aquele elogio, e o espírito adúltero a tomou. Então, desde então, um fracasso. Então, nesses momentos de decisões, lembre-se do voto, lembre-se de Deus. Não caia nisso, nessas armadilhas. São armadilhas do diabo. Quinto ponto, a enfermidade no casamento. Pode ser que vocês convivam a vida toda sem ter essas experiências como enfermidade, mas provavelmente em algum momento vai haver essa fase dele ficar enfermo, talvez numa cama, talvez numa cadeira de rodas, ou ela também passando por algum problema, exames, tratamento. E nisso você vai lembrar dos votos, até na saúde ou na doença. Vou manter fiel, estou aqui como um companheiro. Fiz um voto a ela, fiz um voto a ele diante de Deus. Então vai chegar, ou pode chegar nessa situação. E quantos quadros e casos a gente poderia mencionar aqui, enfermidades no casamento. Sexto ponto, problemas, desacordos no casamento. Isso aqui todo casamento vai ter. A questão não é se vai vir ou não, o que vai ser ou não. A questão é como tratar esses problemas, essas desavenças, essas diferenças. Nós já lemos aqui, antes de entrar nesse ponto. Sempre vai existir. A questão é ter humildade, reconhecer, voltar lá aonde você errou, ou sentar juntos no diálogo, como nós falamos domingo passado, e dali tirar uma decisão juntos, recomeçar, tocar adiante o casamento. Então esses problemas e desacordos sempre vão existir. Assim como a crise financeira, como a enfermidade no casamento pode vir, também pode vir crise financeira. Ele pode cair no desemprego, vocês podem passar por momentos difíceis, como aquele casal na mensagem escolhendo a noiva, já no seu início passou, aquele homem ganhando muito pouco, morando num furgão, mas mesmo na crise financeira, os dois tendo amor, venceram. O que aquele homem disse para o irmão Brana? Nós venceremos de qualquer maneira, irmão Brana. Nem se for para minha mão sangrar de tanto trabalhar, eu vou vencer, nós vamos vencer. Então, essa perseverança, essa convicção que está nos dois, esse amor que sustenta os dois, faz vocês vencerem qualquer desafio, qualquer problema, qualquer crise. Sétimo, a adolescência dos filhos, ou a rebeldia dos filhos na sua idade. Como lidar com isso? Então nós temos a orientação, o pastor sempre está orientando. Vocês estão passando pela adolescência hoje, e amanhã os seus filhos vão estar passando por isso. Então essas experiências que vocês vão tendo, vocês vão formando, essa bagagem espiritual vai ajudar vocês a aconselhar eles, a instruir eles. Eu tenho uma anotação aqui, não vai dar tempo, a gente já está estourado no tempo. Mas a vinda dos filhos, haverá uma mudança abrupta na vida do casal, e você vai ter que ensinar para os seus filhos, na prática e nas palavras, na orientação, sobre disciplina, sobre associações, sobre moral, sobre conduta, sobre fé, sobre comportamento e tantas outras situações. O marido e a mulher, o pai e a mãe são responsáveis por Deus para instruir as crianças, né? O ler, escrever, a matemática, a geografia, eles aprendem lá na escola. Mas essas coisas aqui, a educação vem do berço. Com quem se associar, questões morais, questões de fé, pai e mãe são responsáveis para colocar isso nas crianças. Criar filhos não é uma tarefa fácil, exige muita dedicação e tempo, toma muito tempo. Mas essa tarefa é dos pais e não deve ser terceirizada. Porém, depois que passa essa fase, você vê as crianças bem criadas, isso dá um gozo e dá uma sensação de dever cumprido tão boa. Nós vamos apressar aqui. 8. A falta de hormônios. Nós não vamos aprofundar nisso, mas você tem que saber, o casamento vai ter a fase da falta do hormônio, não vai ser desse vigor todo como no início, vai ter o período
em que ela vai se afastar, vai ter seus momentos difíceis. Às vezes procura até uma ajuda no escritório, procura até uma ajuda num profissional, enfim. Falta de hormônios, é um ponto, é uma fase, é uma etapa. 9º ponto, a vinda dos netos. Que maravilhoso ver os filhos dos seus filhos. A Bíblia diz que é maravilhoso ver a vinda dos netos, filhos dos filhos. Saber como criar, como ajudar, como instruir também com a vasta experiência. E por último aqui, lembre-se, a beleza se vai um dia. Então aquela moça tão bonita que você casou, um dia ela não vai ser tão bonita assim, fisicamente. Para você ela vai ser sempre a princesa. Para você, moça, aquele rapaz sempre vai ser um príncipe. Mesmo que os cabelos caem, mesmo que as rugas tomam conta, os cabelos ficam brancos. Você vai olhar para ele e vai lembrar daquele rapazinho de 30, de 40, de 50 anos atrás. Mas o certo é, a gente tem que saber que essa beleza humana de todos nós se vai um dia. O último ponto, velhice no casamento. Nós vamos entrar, se houver tempo, se chegarmos nesse tempo, a ficarmos velhinhos, um do lado do outro, ajudando um ao outro, aguentando um ao outro, né? E tendo nossas experiências na terceira idade. Então, o nosso tempo já estourou, nós vamos nos colocar de pé, irmãos. E foi muito bom termos esse tempo bem aproveitado. Nós vamos encerrar aqui e que Deus os abençoe. Se houve alguma coisa que não foi dita na centralidade, Deus possa completar e esclarecer para nós. Estamos com um pastor qualificado para tirar qualquer dúvida, né? Sempre. E no domingo próximo a gente está iniciando a mensagem, a história da minha vida, compartilhando das experiências do profeta. Vamos orar. Senhor Jesus, grande Deus, mais uma vez te agradecemos, ó Pai, por esse tempo tão bem aproveitado na tua presença. Pedimos o perdão, ó Pai, de nossos erros e falhas e pedimos que o Senhor tome o controle de todos nós nessa escola para absorvermos o espiritual. Tire de nós a atenção para as coisas do mundo, para as coisas de casa, enfim, tudo aquilo que não te agrada aqui dentro do tabernáculo, possa ser nossa mente voltada somente para o Senhor, perfeita adoração. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor.